Glória a Deus. Vamos passar a ministração da palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 7. Isaías 43, versículos 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse mão. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregai, e ao sul, não os impeça de ir. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Bendito, estamos diante da Tua Santa Palavra, ó Deus, e pedimos que ela seja para nós bálsamo, curando as nossas feridas, água, tirando a nossa sede, alimento, fortalecendo nossa alma, o nosso espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quanto a mim, Deus Santo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Amém. Queridos, eu tive o privilégio de, durante o segundo grau, agora chamado de ensino médio, ter um excelente professor de língua portuguesa e literatura. O nome dele é José Valdice Lucati, professor Lucati, como é conhecido lá na minha cidade, Goiatuba. O professor Lucati já não está mais conosco, já foi recolhido pelo Senhor, mas ele, nas suas aulas de língua portuguesa e de literatura, ele ensinou a mim e aos seus alunos a ter apreciação pela língua portuguesa, pelos estilos literários, pela poesia, por Camões, por Fernando Pessoa, por Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e tantos outros que, na sua habilidade ao manejar as palavras, compuseram obras, poemas maravilhosos que deleitam o nosso coração, que deleitam a nossa alma quando nós lemos, quando nós mergulhamos nas palavras ditas por esses homens. Se esses homens, limitados como todo ser humano é, conseguem nos transportar pela doçura, pela beleza das suas palavras, imagine o que a palavra de Deus pode fazer por nós. Imagine como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Entre os gêneros literários, um daqueles que eu aprendi a apreciar com o professor Lucati foram os sonetos, pela perícia que o escritor deve ter para colocar as suas ideias dentro dessa estrutura literária. Ora, você deve se lembrar que um soneto ele é composto de 2 terças e de 2 quadras. Ou seja, são apenas 4 versos, sendo que esses versos, ou melhor dizendo, essas estrofes, devem ser uma estrofe de 3 linhas,
2 estrofes de 3 linhas e 2 estrofes de 4 linhas. Então, grandes escritores, grandes mestres, eles conseguem colocar, exprimir a sua ideia neste formato literário, nessa moldura feita. Por que estou falando disso? É porque o texto que nós acabamos de ler, esses 7 primeiros versículos do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, eles são numa estrutura literária muito peculiar da língua judaica, da língua hebraica, do jeito de falar bíblico, especialmente no Antigo Testamento. Este jeito de falar, essa estrutura literária, é chamada de quiasmo. O que é um quiasmo? A maneira mais simples que eu já encontrei de exemplificar o que é um quiasmo, ele é uma estrutura literária sanduíche. Sim, sanduíche. Como é um sanduíche? Pão, recheio, pão. O quiasmo é um sanduíche de ideias. Normalmente 3, 4 ideias que são sobrepostas umas às outras, sendo primeira ideia, aqui e aqui são como se fossem as fatias do pão. Uma segunda ideia aqui, e uma terceira ideia ou quarta ideia, que são o centro do quiasmo e que são aquilo que é mais importante em toda essa construção literária. Aqui, nesse quiasmo, nós encontramos Deus falando ao povo dele, falando a Israel, falando a mim, falando a você, de forma poética, de forma maravilhosa, que nós não devemos ter medo. E isso é tão importante para os nossos dias, porque o medo é algo que nos paralisa, é algo que rouba a nossa alegria. Nós estamos nessa série de mensagens, de reflexões bíblicas intitulada Alegrai-vos. E é importante, além de cumprir o mandamento de nos alegrar no Senhor, de encontrar alegria, porque o nosso Salvador, o Rei humilde e manso, está vindo a nós, é preciso também que nós identifiquemos os ladrões de alegria, aquilo que nos rouba a nossa alegria, que rouba a nossa paz. E o medo é um desses grandes ladrões de alegria. Por isso, o Senhor aqui fala com o povo de Israel que está no exílio. Um povo que tinha medo. Medo de quê? Medo de que o Senhor tivesse esquecido deles. Medo de que o Senhor os tivesse abandonado. Porque eles estavam ali sofrendo, passando por adversidades, passando por problemas, passando por aflições no exílio. Na realidade, essa situação se parece um pouco com a nossa situação nos dias de hoje. O medo nos paralisa porque nós temos medo do que o futuro nos reserva. Nós temos medo, às vezes, de como vamos atravessar essa pandemia. Medo de adoecermos, medo de que alguém próximo a nós adoeça, medo de perdermos renda, medo de perdermos amigos, medo. E o medo, ele acaba, além de nos paralisar, gerando ansiedade, gerando doenças da alma. Portanto, é preciso combater o medo e lembrar-se de que o apóstolo João escreve que o perfeito amor lança fora todo o medo. Portanto, o perfeito amor de Deus por nós deve lançar o medo fora do nosso coração e deve nos fazer alegrar no Senhor. Com base nesses versículos maravilhosos, nesse quiasmo, nesta estrutura poética que o autor de toda a sabedoria, o nosso próprio Deus, inspirou Isaías a escrever, eu quero meditar com você sobre
3 motivos para não ter nenhum medo. E o primeiro motivo é a parte externa desse sanduíche. Lembre-se, o quiasmo ele é um sanduíche de ideias. Portanto, aqui, a primeira ideia ela está impressa, expressa, revelada nos versículos 1 e 7. Veja o que a palavra do Senhor nos diz nestes versículos. Mas agora, versículo 1. Assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o reuni, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Versículo 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então, o primeiro motivo para não termos nenhum medo, para não ter nenhum temor, é porque fomos criados para a glória de Deus. Ele criou, ele formou o seu povo, ele formou Israel, ele formou a igreja ao longo do tempo para a sua glória. E ele não a esquecerá, não a abandonará de forma alguma. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, nós devemos saber a quem nós pertencemos. Quem é que nos criou? Qual o propósito da nossa vida? E isso deve gerar em nós alegria e expulsar de nós o medo. O Catecismo Nova Cidade, na sua primeira pergunta, diz: qual é a nossa grande esperança na vida e na morte? E ele responde: a nossa maior esperança na vida e na morte é que nós pertencemos a Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. Pelo contrário, nós somos obra das mãos do Senhor. Veja o versículo 1, ele diz: assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Fomos criados e formados por Deus. O Senhor Deus nos conhece desde que éramos substância informe, sem forma, dentro do ventre da nossa mãe. O Senhor nos vê, o Senhor nos cuida, Ele nos formou, Ele nos criou e Ele nos chama pelo nosso nome, dizendo: você é meu. Somos propriedade do Senhor. E como propriedade do Senhor, é Ele quem zela de nós. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos liberta. E Ele liberta a todos nós. Verso 7. Todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Todos aqueles que Ele criou para a sua glória. Ele termina reafirmando: sim, aqueles que formei e fiz. Aleluia! Somos criação de Deus, somos feitio de Deus, fomos criados por Ele para a sua glória. Um segundo motivo para que nós não tenhamos medo de forma alguma, está revelado nos versículos 2, 5 e 6. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Versículo 5. Não tenha medo, porque eu estarei com você.
trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. O segundo motivo pelo qual nós não devemos ter medo algum é porque mal nenhum pode nos destruir. Veja o versículo 2, diz, quando você passar pelas águas, quando você passar pela angústia, quando você passar pela tribulação, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Olha que expressão maravilhosa do Senhor. Ele não diz que nós não passaremos pelas adversidades, mas ele diz que quando nós estivermos ali, nenhuma dessas adversidades poderá nos destruir, porque ele estará conosco. Veja que coisa maravilhosa. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, as chamas não o atingirão. Nós nos lembramos de diversas passagens, de diversos episódios ao longo do texto sagrado, em que Deus agiu desta maneira maravilhosa. Quero lembrar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram poupados da fornalha de fogo de Nabucodonosor. Pelo contrário, foram ali jogados, mas o Senhor estava com eles e os livrou do fogo e das chamas. Quero lembrar de, no mesmo livro, Daniel, que foi lançado, guardado na cova dos leões. O Senhor permitiu que ele estivesse ali, mas o Senhor, como o próprio Daniel diz, fechou a boca dos leões. O guardou, o preservou, o livrou. E assim, tantos outros episódios ao longo da palavra. O Senhor não nos livra apenas das adversidades, mas o Senhor nos livra nas adversidades. E ele diz, versos 5 e versos 6, que ele vai reunir o seu povo do Oriente e do Ocidente, de todas as partes, serão entregues a ele, que serão recolhidos a ele. Quando nós pensamos nisso, nós vemos a maravilhosa palavra de Deus nos dizendo que o máximo que a morte, que é o mais temido dos males, pode nos fazer, é nos entregar nas mãos bondosas do nosso Salvador. É nos levar de volta para Ele. É trazer de longe os filhos e filhas dele, dos confins da terra, e entregar na mão dele. Quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos que pela morte de Cristo Jesus, nós estamos livres da morte eterna. Assim, o que essa morte, a chamada primeira morte, que é quando nós deixamos esse mundo, quando nós somos recolhidos para o Pai, a única coisa que a morte nos faz é nos levar da vida para a vida eterna junto de Deus. Aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, aqueles que são os filhos do Senhor, não poderão ser destruídos por mal algum. E ainda que nós passemos pela doença, ainda que nós passemos pela provação, ainda que nós passemos pela privação, Deus estará conosco e nada
poderá nos destruir. Um terceiro motivo, para que não tenhamos medo, e aqui nós encontramos a ideia central e a ideia mais importante desse quiasmo, desse trecho literário, está nos versículos 3 e 4. Vamos ler. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. O terceiro motivo pelo qual nós não devemos ter mal algum é que nenhum preço é alto demais para a nossa salvação. Que maravilha, que palavra gloriosa, que demonstração de amor tremendo. Quando nós olhamos para este texto aqui, e olhamos para a palavra de Deus, e olhamos para a forma como tudo aconteceu, nós percebemos que nós fomos criados para a glória de Deus. Entretanto, o pecado entrou no mundo e nos separou da glória de Deus. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz: todos pecamos e somos carentes da glória de Deus. Mas o Senhor providenciou resgate para nós. O Senhor providenciou salvação para nós em Cristo Jesus. E aqui a linguagem poética de Isaías nos diz que ele deu nações para que nós fôssemos dele. Nações em troca da nossa vida. Mas, na realidade, nós sabemos que foi muito mais do que o preço de nações, o preço de países, o preço de povos, o preço da nossa salvação, da minha, da sua salvação. Foi o próprio Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que foi dado pelo próprio Pai em resgate, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, para que nós fôssemos remidos, resgatados. Quão grande amor é esse manifestado pelo nosso Deus. Quão grande amor é esse manifestado pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador e pelo nosso Santificador. O Deus triuno, um Pai que entrega o seu Filho por amor a nós. Um Filho que se dá por amor a nós. E o Santo Espírito que aplica esta salvação, a obra salvífica de Jesus Cristo, a todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nenhum preço é alto demais para a salvação da igreja, do povo de Deus. Aqui a linguagem nos fala do povo que o Senhor comprou, da igreja que é digna de honra diante dos seus olhos, diante da sua santidade. Por isso ele entrega aquilo que é mais precioso para a salvação do seu povo, para a salvação da sua igreja, para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação daqueles todos que em Cristo Jesus tornam-se parte da igreja, tornam-se parte do povo de Deus. E a conclusão maravilhosa disso tudo, nós encontramos
na própria palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículos 31 e 39, nos assegura que nós não precisamos ter medo algum. Por quê? Veja o que ele diz, versículo 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos criou para a sua própria glória, é por nós. É Ele quem nos salva, nenhum mal poderá nos atingir. E então Paulo fala do preço que foi pago para a nossa salvação. Versículo 32. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando olhamos para isso, quando olhamos para o amor do Pai, para a justiça do Pai, que não poupou Cristo Jesus, nós mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, devemos saber que nossa segurança está sempre no amor de Deus, sempre no amor do Pai. Paulo prossegue dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esses são os fatos. Esta é a realidade, meu querido, minha querida. E Paulo termina dizendo que nós não devemos ter medo nenhum, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Versículo de número 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Porque não devemos ter nenhum medo, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Porque Deus nos criou, nos formou para a sua glória. Porque nenhum mal pode nos destruir, nada pode nos afastar desse amor. E porque nenhum preço é alto demais, Deus deu o seu melhor. Deus pagou o alto preço. Deus pagou o preço do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz em nosso favor. Então, quero trazer aqui algumas aplicações práticas dessas grandes verdades da palavra de Deus. Primeiro, você foi criado para a glória de Deus. Então, coloque-se debaixo dessa glória. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Assim fazendo, você estará cumprindo o propósito para o qual você foi criado, que é glorificar a Deus. E assim você receberá dele tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz em favor do seu povo.
Segunda, quando o medo bater em sua porta, e ele bate, ele vem, fatalmente. Lembre-se de que nada pode te separar do amor de Deus, que foi manifestado em sua plenitude em Jesus Cristo. Nós, a igreja, o povo, é precioso para Deus, de maneira que Ele entregou Cristo por nós. E nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Lembre-se disso e mande embora o medo. Terceira coisa, compartilhe essa boa notícia. Compartilhe essas boas novas para que outras pessoas também possam se alegrar e ficar livres do medo e ficar livres da ansiedade e ter em nosso Deus a fonte de vida, de alegria, de paz. Lembre-se disso. Vamos orar? Deus Santo e Bendito, nós te agradecemos por este trecho das Sagradas Escrituras que tão belo poema forma. Um poema que nos lembra da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor para com o seu povo. Que ao tomarmos ciência disso, nós possamos expulsar dos nossos corações o medo, a ansiedade, o temor, e nós possamos, pela presença do Senhor conosco, por sabermos o motivo e o propósito pelo qual fomos criados, nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Possamos nos livrar de todo medo. Ó Deus, visita nesta hora com teu Santo Espírito os corações angustiados, os corações temerosos. Visita, Senhor Deus, todos aqueles que estão, Senhor, padecendo com o medo de serem contaminados, com o medo de perder alguém, com o medo de perder emprego, de perder bens. Visita-os com a sua graça e a sua misericórdia. E não somente gere paz no coração de cada um deles, no coração de cada um de nós, mas livra-nos, ó Deus, deste mal. Que nós, passando pelo fogo, Senhor, não sejamos queimados. Passando pelas águas, não sejamos afogados. Passando pelas adversidades, possamos ver a sua glória, a sua providência, a sua bondade, a sua misericórdia, agindo em nós e através de nós. Pedimos que o Senhor visite também os corações enlutados, os corações daqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Que o Senhor visite, ó Pai, trazendo esperança também à mente de cientistas médicos, que nós possamos ter em breve uma cura, uma vacina para esta enfermidade, para essa pandemia, ó Deus. Guarda o teu povo, Senhor Deus, livra-nos, Senhor, de todo mal. Gera em nós paz e esperança. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Não tenha medo. Deus está com você. Alegre o seu coração nesta boa notícia. Em breve, permitindo Deus, estaremos juntos novamente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Até lá.